Olá, hoje vamos apresentar um trabalho para a disciplina de CHC do Z7, análise de duas abordagens históricas. Quem vai apresentar sou eu, o André, e a minha colega Ana Isabel. Vão ser feitas análises da utilização da história da ciência em dois textos diferentes. Um deles vai conter a antiga história da ciência e o outro a moderna história da ciência. E eles serão um da Revista Brasileira de Ensino da Física e o outro do Caderno Brasileiro de Ensino da Física. Para referência, a gente vai utilizar essa tabela retirada do texto do professor Winston, que discute as diferentes características entre esses dois tipos de historiografias. O primeiro texto selecionado se chama Os Princípios Fundamentais ao longo da História da Física, publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física. Esse texto ele foi escrito por José Plínio Batista e um pouco da sua formação é que ele é graduado em Engenharia Civil pela UFPR, tem mestrado em exemplos de teorias euclidianas não lineares da gravitação da Universidade Paris 7 e doutorado em estudo das instabilidades vasovianas de um plasma gravitacional na cosmologia relativística, na Faculdade de Ciências. O texto também foi publicado em 2006, que coincidentemente é o ano de seu falecimento. O resumo do texto diz: ressaltamos a natureza empírica dos processos da física, enfatizando sua independência quanto à sua aplicabilidade, característica que os acompanham ao longo da história da própria física. Fazemos também uma revisão de diferentes roupagens destes no desenvolvimento de algumas teorias físicas. Ou seja, o texto quer falar sobre os princípios fundamentais da física, abordando diferentes áreas da física, e, portanto, diferentes processos históricos, que deveriam explicar esse desenvolvimento da ciência. Assim, para descobrir que tipo de historiografia foi utilizada, iremos rever alguns aspectos sobre a apresentação da história da ciência no texto. Primeiro, menção de cientistas e pensadores e suas teorias, mas completamente sem contexto. Segundo, menciona cientistas sem explicar suas realizações, não fala quando, não fala o que e não falam absolutamente nada sobre o que eles descobriram e qual era o contexto atual que eles viviam. Terceiro, eles falam muito brevemente de alguns cientistas e utilizam outros como pilastres mencionados constantemente. Quarto, heroização de Lavoisier, Descartes, Galileu e Newton, a compilação dos grandes nomes das ciências. Então ele usa esses grandes nomes como pilares irrefutáveis. E por último, não coloca data de nascimento e morte nos cientistas conhecidos, só dos outros menos importantes. Então ele não contextualiza e não bota um tempo para saber quem foi contemporâneo a quem. O texto fala de noção clara e segura dos fundamentos da ciência. Propaga a ciência como dedução teórica com a inevitavelmente presença de algum princípio. Fala do desenvolvimento da física como se ela fosse um ser que se desenvolve, e não como se tivesse pessoas responsáveis por seu desenvolvimento. Eles fazem uma simplificação grotesca da história. Então eles simplesmente ignoram a maior parte das coisas. Menciona o edifício científico, mas sem explicar o que ele é. Só joga a palavra no meio da frase. Então é completamente insignificante. Uma parte interessante do texto é o tópico 6, a busca do princípio universal, que se propõe a falar diretamente da história da ciência para explicar como ela sempre anda em busca de um princípio universal. Então, fazendo uma análise das características da historiografia, temos que o texto ele ignora o conteúdo da época dos cientistas mencionados, como explicitado na frase, porém impregnando a terminologia e conceitos modernos. Ele cita nomes de cientistas famosos sem motivo e faz uma ligação entre esses grandes cientistas, mas sem explicar o vínculo entre um e outro. Outra parte interessante do texto é a nota de rodapé, que seria um complemento desse texto. Ela admite erros, dá contexto histórico, pelo menos melhor do que no texto. Ela não heroiza os cientistas e é basicamente a única parte do texto que se pode dizer que a história da ciência é entendível, ainda que seja só adendo de processos de cientistas descritos no texto. Mas essa nota de rodapé dá a entender que o que está contido nela não é importante, é apenas observações interessantes, mas não necessárias. A partir dessa análise, a gente pode determinar que se trata da antiga história da ciência. Um bom exemplo dessa historiografia é a frase: as ciências naturais, a física principalmente, tem suas estruturas construídas sobre bases sólidas e cobertas por uma malha teórica que liga todos os elementos ao complexo total. É uma ciência empírica que, naturalmente, se apoia nos dados da observação e constrói sua estrutura teórica por meio do método indutivo. Que essa é a primeira frase do texto, que ele já diz claramente qual vai ser o posicionamento
sobre a ciência e sobre a história da ciência que ele tem aqui. O segundo texto que iremos analisar se chama Arquimedes e a Coroa do Rei, Problemas Históricos, publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física no ano de 2000. Ele foi escrito por Roberto Andrade Martins, e um pouquinho da sua formação é que ele foi graduado em Física na USP, tem doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência na Unicamp, pós-doutorado em História da Ciência em Oxford e Cambridge, e tem livre docência na área de Física Geral, com especialidade em História da Física, Filosofia da Física e Ensino da Física da Unicamp também. O resumo do texto diz: esse artigo discute a história de que Arquimedes teria descoberto a falsificação da coroa de Hieron de Sarcusa a partir das medidas de água derramada pela coroa e por pesos iguais de ouro e de prata. Essa história, relatada pela primeira vez por Vitruvius, é repetida constantemente em livros didáticos e em sala de aula. Esse método atribuído a Arquimedes não seria, no entanto, adequado por causa dos erros induzidos pela tensão superficial do líquido. Ou seja, o texto se trata de, por meio de relatos históricos e lógicos, tentar verificar a veracidade da história de Arquimedes ter afundado a coroa do rei Hieron em sua banheira. Então, sabendo que esse texto utiliza da moderna história da ciência, porque outro estuda antiga, veremos alguns aspectos desse texto. Questiona como saber se um relato é fiel. Analisa aspectos suspeitos da história que não fazem sentido, devido à não contemporaneidade dos personagens. A falta de bases demonstra possível farsa, ou seja, não teria como um saber da vida do outro sem uma fonte, então provavelmente é invenção. Levantamento da autenticidade através da impossibilidade da precisão de medida, por conta da tensão superficial da água. No texto também tem um levantamento de outras figuras históricas também consideradas importantes, por exemplo, Galileu, só que sem o uso do argumento de autoridade. Tem a não heroização dessas figuras históricas e acaba até mencionando os estudos de Berthelot, que tem sentido lógico, só que ele acaba não dizendo se Berthelot era um historiador ou não. Ele fala da história da ciência e no final não dá uma palavra final ou uma afirmação concreta do texto. Então ele acaba deixando nas mãos do leitor a partir das informações apresentadas. Uma frase que resume bem a historiografia desse texto é: questões relativas a um passado remoto devem ser discutidas com base em documentos, testemunhos e objetos associados àquele passado remoto. Além disso, questões envolvendo história da ciência estão sujeitas a uma análise que leva em conta o próprio conhecimento científico atual, uma vez que a análise anacrônica, embora aqui criticável sob outros aspectos, é válida para tentar se um fenômeno é possível ou plausível. Então, podemos concluir que, de fato, o autor utiliza a moderna história da ciência. Dessa maneira, a dúvida que fica é: por que esses autores decidiram usar essas historiografias diferentes em seus textos? E para responder essa pergunta, a gente tem que olhar a proposta, os objetivos e o desenvolvimento do texto. Assim, comparando os dois, temos: para o texto, os princípios fundamentais ao longo da história da física, que utiliza a antiga historiografia da ciência. Temos que o artigo menciona diversos campos diferentes da física em 13 páginas. Isso deixa impossível dele se aprofundar em qualquer um deles. Isso deixa o desenvolvimento muito raso e uma simplificação absurda de qualquer coisa que ele queira tentar explorar. Ele tem uma preocupação muito maior com a parte lógica matemática do que com a parte da história em si. E o próprio princípio de montar uma lista de princípios fundamentais da física já vai contra a ideia da ciência como um desenvolvimento construído por uma comunidade científica. Já o texto Arquimedes e a Coroa do Rei, Problemas Históricos, que utiliza a moderna historiografia da ciência, faz uma análise lógica e histórica de um único evento. Por mais que sejam por apenas 7 páginas, há um desenvolvimento bem mais aprofundado de um específico tema que aconteceu na história da ciência. O texto se propõe a falar sobre os erros históricos que aconteceram nessas centenas de anos que essa história existe, e apresenta fato para o qual o autor pode tomar a sua própria decisão sobre o assunto. Outro aspecto para ser considerado é a própria formação dos autores. Como a gente já viu, José Plínio Batista, que é o escritor de fundamentos lógicos ao longo da história da física, tem graduação em engenharia e pós-graduação em física. Já Roberto Andrade Martins, escritor de Arquimedes e a Coroa do Rei e Problemas Históricos, tem graduação em física e pós-graduação na História e Filosofia da Física. Em conclusão, vamos ter uma abordagem mais crítica pessoal para responder algumas perguntas. A primeira é: qual historiografia deve ser utilizada? Depende do tipo, público-alvo e objetivos do texto? Uns defendem que não é necessária uma abordagem da moderna historiografia da ciência,
para os textos onde a história é um complemento do conteúdo. Mas considerando os malefícios da antiga historiografia da ciência, como a completa deformação da natureza da ciência, nós consideramos que não se deve utilizar a antiga historiografia da ciência em qualquer hipótese. Porque se a gente não tem uma noção real da história da ciência, a gente pode acabar se perdendo na própria ciência. Muito obrigada por ter assistido a nossa apresentação e tchau, tchau. Até a aula de segunda-feira.